pessoal, estamos aqui iniciando um novo episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Berpó, host desse podcast, e ao meu lado aqui, como sempre, eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada, também host desse podcast. Antes de mais nada, quero pedir para você que está aí do outro lado assistindo o nosso canal, que ainda não se inscreveu, para deixar o seu like, ativar o sininho e deixar um comentário para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E a nossa convidada de hoje, ela é uma psicóloga pós-graduada em tanatologia pela USP, comunicadora da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior São Paulo. Deusa Samu foi a minha psicóloga e em todos os meus processos, eu acompanhando ela e ela pregando e palestrando, falando muito sobre amor. Eu dizia para ela que eu ia ser a Timótea dela, porque ela falava muito sobre Paulo de Tarso. E para quem não sabe a história, Timóteo foi o seguidor de Paulo e eu sou a seguidora da Deusa. Seja muito bem-vinda no Compartilha Cast, Deusa Samu. Obrigada, Vivian. Muito obrigada, bem-vinda. Pri, Obrigada. pela oportunidade. Vamos conversar. Vamos conversar. Vamos lá. O tema de hoje é burnout, síndrome do esgotamento profissional. Deusa, eu andei pesquisando e, segundo a OMS, no dia 10 de outubro é o dia da conscientização da saúde mental. Por isso, a gente resolveu trazer você para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse tema. Como que a gente consegue diferenciar cansaço, estresse e burnout? E como que a gente consegue tratar ele? Bom, vamos entender que, do ponto de vista psicológico, né, o burnout ele é entendido como uma doença do comportamento, do abuso do trabalho, né? Então, eu gostaria de focar na pessoa que desenvolve o burnout. Tá bom. E não necessariamente colocar o foco no comportamento, né? Então, quem tem burnout é porque trabalhou demais e ficou emendando noite e dia e plantões. No meu caso, devido à pandemia, atendi muitos médicos que ficavam num plantão direto e emendava com outro. Então, muitos casos de burnout. E aí, se a gente focar no comportamento, eu entendo que fica algo pobre. Entende? Então, vamos entender, você que está aí, fica ligado. Por trás de um burnout tem uma pessoa. E essa pessoa que, de repente, só está pensando em trabalhar, só está pensando em produzir, independente desse trabalho dar prazer, independente. Mas eu estou fazendo o que eu gosto, é legal, o meu trabalho é tudo de bom, eu nem penso, eu me envolvo. Ok, mas a nossa vida, ela é feita de vários departamentos. E nós temos aí, quando nós nascemos, né, metaforicamente falando, é como se a gente recebesse, todos nós, uma xícara, um copo de um quantum libidinal, não é? Que seria esse elan vital. E é para ser distribuído, não é? Não é para você só trabalhar, ou só estudar, ou só passear, ou só fazer sexo, ou só comer, entende? Então, eu acho legal quando a gente fala de burnout ou de qualquer outra psicopatologia, mas aí a gente vai pensar hoje no burnout, é legal a gente pensar que ali tem uma pessoa. Por que ela está, como a gente costuma brincar nos bastidores dos atendimentos, a síndrome de polvo, não é? Então, você e seus tentáculos tentando salvar todas as pátrias e não consegue salvar a sua, né? Então, eu acho bacana a gente pensar nisso. E como que a gente consegue tratar? Porque muitas pessoas que estão passando por esse processo, elas até nem identificam que elas estão, ou chega o familiar, o marido, a esposa e fala assim...
vamos ter que procurar um médico ou procurar um psicólogo. Sim, a gente precisa pensar, vamos focando na questão do sintoma, né? Cansaço é um cansaço que é físico e que você repõe, entende? Então, você, de repente, passa a noite toda trabalhando e aí no dia seguinte você dá uma dormidona legal, você se recompõe, né? O burnout não. Você sente um cansaço que não é físico. Você se sente exaurida, né? Então, eu gosto dessa percepção do elan vital, que é essa coisa da energia, entende? Então, você fica... Pesado, assim. Grosseiramente falando, você fica apagado. Entende? Falta, né? Então, você fica com um pouco de anedonia. Anedonia é ausência de prazer. Sim. Então, apesar de você estar lá, envolvido e tal, você não tá prazeroso. Não tem entusiasmo. Entende? Exatamente. E apatia também, entende? Apesar de você estar preenchido... dessa dinâmica, você está apático. É uma exaustão que não é física, é também física, lógico, né? Porque o corpo é a vitrine da mente. Mas a gente precisa pensar em como que está essa mente. Tratar dando um stop, né? Precisa dar um stop, precisa se distanciar. Tratar... dependendo do auge da questão com remédio, eu não gosto muito da ideia, eu sugiro homeopatia e uma boa psicoterapia. Uma boa psicoterapia onde você se entregue, onde você, sem amarras, você abra essa caixinha aí, olhe para a câmera da verdade e, não é? Porque é por aí. Né? Tá tudo aqui, tudo é mente, né? A gente está criando realidade o tempo inteiro. Então, essa questão de... eu tenho uma agenda, tá tudo lotado, eu sou muito requisitado. Tem questões aí por trás que precisam ser vistas. É o excesso... quando a gente tem um excesso, é sempre porque por trás tem uma falta. Está preenchendo, né, o espaço ali por uma falta. E levando em consideração esse seu comentário, Deusa, como que a pessoa identifica o burnout quando ela está nesse estado? Que ela é um estado mental, essa exaustão, como você comentou? Quais são os fatores que desencadeiam? Eu acho que o sinal, assim, o amarelo piscando é a questão da irritação. Porque quando a gente está cansado, a gente está cansado, e aí, como eu disse, você vai lá, descansa, passou, né? O burnout, ele é um cansaço, como eu falei, barra exaustão, mas é seguido de uma irritabilidade. E, às vezes, na maioria das vezes, uma audição... extremamente aguçada, entende? Então, assim, alguma coisinha que de repente não incomodaria, é uma faísca. Diminui essa TV, esse som, entende? Então, parece, né, que a acuidade auditiva, ela fica extremada, né, exacerbada, e qualquer som tem uma irritação, né? A gente poderia falar que está aí a flor da pele, né? Interessante isso, né? Porque a gente começa a entender os processos, porque até eu lembro que uma vez numa viagem que eu tive, estava num grupo de pessoas e uma pessoa começou a passar mal do lado e ela chegou a desmaiar. E de repente, todas as pessoas que estavam vendo essa pessoa passar mal caía do lado também e desmaiava. E eram pessoas que estavam bem próximas, daí tinha um médico acompanhando e falou, calma, pessoal, não precisa se preocupar, porque senão vocês vão começar a sentir o mesmo sintoma que a pessoa e acabar desmaiando também. E você falando, eu já percebi, né, já passei por situações onde eu falava assim, eu tô cansada, será que eu tô com burnout? E começava a sentir os sintomas também. Então, a gente tem que entender
direitinho todo o processo e não ser induzido, eu tenho essa doença, não. Né? Entender direitinho e procurar um responsável para poder melhor ser tratado e melhor ser conduzido nesses processos, né? Porque senão não adianta a gente estar aqui falando, isso que você falou, e todo mundo vai ouvir e vai falar, sim, eu não tô. Evitar banalizar, né? Nós tivemos aí um período que era modinha, entre aspas, né? Tá depressivo, entendeu? Meu, você chorou porque você tá triste com alguma coisa, isso não é depressão, entende? Teve uma época também que todo mundo era bipolar, entendeu? Então, assim, dei muitas aulinhas para algumas pessoas, sabe? Tipo, senta aí, vamos conversar, deixa eu te explicar o que é bipolaridade. Então, assim, menos, você não tá bipolar, entende? Então, a mesma coisa, o burnout, pra gente diagnosticar toda e qualquer psicopatologia, é bom que a gente saiba que elege aí um conjunto de sintomas, não é? Pode ser que um médico qualquer, por pressa ou qualquer outra questão, ele se apresse aí em dar um diagnóstico, mas não é tão simples assim, né? Nós tivemos muitos casos agora e ainda estamos tendo, né? De burnout por causa da pandemia, né? Sim. Eu tive aí muitos atendimentos horrorosos, né? E ainda estou tendo, né? A pandemia não acabou ainda, né? E um fator interessante, com base nisso que você está comentando, Deusa, é sobre a quantidade de evasão de pessoas, né? Que saíram do seu emprego no meio da pandemia, né? Por conta... Tiveram que sair. Tiveram que sair, ou até mesmo deixaram porque não estavam mais, assim, sustentando aquela posição. Nós aqui em São Paulo, nós tivemos ocorrências, eu me lembro bem, eu tô escrevendo o meu 10º livro, né? Que vai se chamar 10º Casos. Que legal. Então... A grande maioria dos casos que eu estou contemplando nesse livro é da época da pandemia, do auge da pandemia, né? E eu me lembro muito bem de uma profissional que eu atendi, eu trabalho com cuidados paliativos, né? E uma colega que a gente atendia por vídeo, né? E ela estava na UTI, ela estava dando plantão na UTI. Então, ela me chamou toda paramentada, né? Naquele auge, naquele período negro ali da questão. E ela se agachou no corredor, chorando convulsivamente, com aquela máscara, com aquele... traje todo. Então, assim, uma cena muito marcante para mim, né? E ela falou que ela não aguentava mais. Ela se sentia ruindo, quase que... literalmente, né? Porque ela se agachou, ela se entregou, ela se rendeu, entende? Ela realmente... E até hoje ela não está entrando em UTI. Então, ela ficou bem... Ela fez uma associação, né? A nossa mente faz isso, né? Não tem a ver com o lugar. Não tem a ver, mas tem. Tipo isso, né? Porque... Não tem a ver, o lugar não tem culpa, mas a gente associa, né? Claro. Então, é mais ou menos por aí. A nossa mente vem e é como... Eu não sei se é assim, mas eu vou entender que é como se ela tivesse tido uma manchinha por ter passado por aquele processo naquele lugar. Então, toda vez que for passar, ela tem a pane e acaba sofrendo. Você sabe que eu adoro me aprofundar, né? Mas é mais que uma manchinha. Porque a gente está falando de algo que é eletromagnético, né? A nossa mente, quando a gente pensa, a gente produz um sinal eletromagnético. Eletro, porque se movimenta, e magnético, porque atrai. Então, a partir daquele sinal, eu crio um campo de repelência para tudo que vai se associar àquele trauma, né? E, Neuza, com todos esses processos, né, e que a gente está ainda vivendo essa pandemia, como que as empresas e os líderes estão lidando para minimizar esses desafios? Porque até os próprios líderes também passam por isso. Como que você entende que eles podem estar ajudando os colaboradores para tentar encontrar aí um equilíbrio? Já vivemos dias piores.
há luz no fim do túnel. Poucas luzes, né? Haverão mais. Tá bonito, tá filosófico. Mas é mais ou menos isso. Assim, tem poucas empresas. Os gatos pingados, como a gente pode imaginar, não são brasileiros, né? Então, assim, essa ideia de revolucionar, de focar no humano, de focar na pessoa, veio de fora, não é? E tem algumas empresas que estão já conseguindo dar uns passitos. Não vou citar nomes, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma empresa, que é multinacional, que é a única que está dando licença paternidade. Entendeu? Licença paternidade. Ou então, um pai que está 5 meses. 5 meses! Que é necessário, ao meu ver. Maravilhoso! Sim, claro, maravilhoso! Claro. Né? Uma grande ajuda. Então, né? mas assim, é uma. É uma empresa. É uma iniciativa. Amém, Jesus, que bom. É um primeiro que passo, vamos dizer, né? É um então. primeiro passo. É a Mas pequena é isso luz aí. no final do túnel. É vamos isso aí. dizer. E olha só, sem querer puxar a brasa pro meu espeto, né? Pra minha área, na verdade, mas o psicólogo organizacional, ele pode fazer toda a diferença. Sim. Entendeu? Pode fazer toda a diferença, porque nós, como psicólogos, nós somos classificados pela Organização Mundial de Saúde como agentes da saúde mental, entende? Então, lá na empresa, as pessoas que estão envolvidas com a questão financeira, com a questão materialista, digamos assim, ela está distante dessa pessoa, desse ser que chora, que sente, que sofre, que veio para cá, que veio trabalhar hoje, mas deixou um BO em casa. Sabe assim? Está distante. Então, quem vai fazer essa ponte é o psicólogo organizacional, né? Então, assim, até bem pouco tempo, hoje a gente já tem alguma incidência aí, mas assim, até bem pouco tempo, o psicólogo na organização, ele trabalha com RH. Sim, mas olha que interessante, né? Recursos humanos. Só que mexendo só com documento, com admissão e... Entendeu? Não as pessoas, de fato. Não com as pessoas. Qualidade Exato. de vida no trabalho, a cadeira que ele senta, o tempo que ele tem de almoço, o tempo que... Sabe? Tudo isso conta, né? Até a busca do equilíbrio em casa, um equilíbrio na saúde, na questão de fazer uma prática de exercício, porque eu acredito que, como você falou, é um conjunto de fatores, né? Que muitas vezes as pessoas não... Sim, mas eu foquei na Sim. empresa porque ela perguntou como que as empresas poderiam fazer, entende? Mas, Então, às vezes, elucidar, né? O papel do sim, psicólogo, eu acho que ele vai muito nesse sentido de mostrar para a pessoa os caminhos que ela tem para ela equilibrar, Sim. né? Para ela buscar essa reconexão com ela mesma, né? Porque muitas vezes a pessoa se perde mesmo, como você comentou, a nossa mentalidade, a mente, ela vai longe, né? Se a nossa mente não para de trabalhar, quando a gente deita para dormir, é aquele inferno astral que você não consegue desligar, né? Então, eu imagino que ter essas prescrições, né? Por orientação, instrução médica, né? De como tratar melhor esse burnout, né? Eu acredito que é uma ação muito bem-vinda dentro das empresas, juntamente com os psicólogos, né? Que ainda não existe em muitas. Mas eu entendo também que dentro das corporações, que a gente tem que lembrar, a gente já falou isso em outros episódios, sim. as empresas, não existe um Deus. As empresas são feitas por pessoas. Exato. E as pessoas precisam, então, ter a consciência de que é necessário ter os psicólogos junto para que a gente possa trabalhar melhor os humanos, né? As mesmas pessoas. Porque quanto melhor a gente trata o humano dentro das empresas, melhor os rendimentos, melhora todo o processo. Claro.
né? Então, a gente pode dizer que vai melhorar não só a pessoa, mas também, num geral, rendimento, valor, produtividade e por aí vai. Então, na hora que todas as empresas começarem a ter esse olhar e colocar um profissional que possa enxergar o humano, né? Eu acredito que isso possa melhorar e essa luz no final do túnel ser muito maior, né? Sim. Pra gente conseguir. E a empresa inteira cantando dias melhores. Vamos fazer uma campanha aí para que as empresas possam apostar melhor nos profissionais, porque realmente, né? Sem não dúvida. existe mais como a gente falar que o psicólogo ele trata de doido. Isso não existe e acho que nunca deveria ter sido colocado. Porque tem muita gente que não vai no psicólogo porque diz, eu não sou doido, por que eu vou no psicólogo? E não tem nada a ver. Eu acho... Eu estava conversando há algumas semanas atrás com um colega, né? E ele falou uma frase que eu gostei muito, agora eu estou usando. Não posso falar quem é ele, né? Mas não é minha frase. E a gente estava falando... que o Caetano Veloso fala... Não sei se foi o Caetano Veloso que falou que de perto ninguém é normal. Acho que foi ele, né? Sei lá. Aí... não, acho que não foi. Bom, depois a gente procura no oráculo, né? Então, e aí esse meu amigo... A gente estava falando, né? E aí eu falei, pois é, mas de perto ninguém é normal, né? Ele falou assim, então, Deus, eu discordo. Porque de mais perto... Nós somos divinos. Amém. Então, é nisso que eu tô apostando, né? Então, de perto, nós somos divinos. Divinas. Amém. Sim. Já que você pegou a frase do seu amigo, agora eu vou pegar de você, tá, Sim. amigo? Tudo bem, né? A gente compartilhar. Compartilha cast. Muito bom. E, bom, pra gente ir pros finalmente, o papo tá maravilhoso, Deusa, aqui com a gente. Poderíamos continuar assim... bastante, né? Ficaria a tarde inteira falando sobre esse tema, que é bem atual e bem presente no dia a dia das pessoas hoje em dia. Mas eu gostaria de saber, você sendo uma psicóloga, o que você gostaria de compartilhar, né, com as pessoas, com o mundo, né, para que as pessoas busquem, né, mais o seu equilíbrio, né, uma reconexão consigo mesmo. Muito bom. Olhando para a câmera da verdade, né? Eu quero citar Sócrates. Homem, conhece-te a ti mesmo, né? Quanto mais nós soubermos de nós mesmos, menos nós nos sabotaremos. Então, é muito comum nós descobrirmos através de outra pessoa algo sobre nós. Já parou para pensar nisso? Você está discutindo com alguém e a pessoa fala assim, não aguento mais você com essa sua mania, sei lá eu. Aí fala lá qualquer coisa. E você fala assim, que é isso? Tá louca? Eu não sou isso, tá doido? Eu vou te pegar, né? Só que depois você fica pensando, será que eu sou assim? Não sei o quê. E aí vai precisar de um processo corajoso, né? Se conhecer exige coragem. E aí eu gosto de citar Hitler. Hitler, ele tinha um grande aporte de equilíbrio por se conhecer. E por que eu gosto de citá-lo? Porque você já parou para pensar. Se ele tivesse usado esse aporte para fazer coisas boas... Nossa, seria maravilhoso, né? Teríamos tido outro Gandhi, outro Martin Luther King, outra Madre Teresa de Calcutá, ou sei lá o quê, né? Pois é. Então, se conhece, se aproxima de você, seja seu parceiro. E aí, a gente vai se afastar de qualquer burnout. Olha, Deus, eu posso dizer que foi o melhor investimento da minha vida ter feito terapia e ter feito terapia com você. Não desmerecendo nenhum outro terapeuta, mas a minha terapeuta, quando eu fiz o meu processo, foi maravilhosa e eu super recomendo para todo mundo. Porque foi através do autoconhecimento que eu pude falar para a Vivian de hoje que tudo bem,
E faz parte, a gente tem que viver os processos. Mas foi graças a esse autoconhecimento, junto com uma especialista no assunto, porque a gente sozinha muitas vezes não consegue. Então, é muito importante. Eu recomendo que todo mundo faça terapia, porque isso é importante para a gente e para o mundo. Com certeza, a gente vai ter um mundo melhor se todo mundo fizer terapia. Então, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse seus contatos, como que as pessoas podem te achar, porque tenho certeza que a partir disso muitas pessoas vão querer te conhecer melhor. Então, aqui está o seu espaço. Já que você falou que já escreveu, está entrando para o 10º livro, mostra aí para a gente como que as pessoas... Eu trouxe 2 aqui, né? Os meus livros são casos, né? São fininhos. A letra é grande para ninguém ter preguiça. É de propósito. Tudo pensado, né? E trata de casos. Cada página eu conto um caso de uma Vivian da vida que eu atendi. São casos verídicos, né? Portanto. E eu uso de muito bom humor. Então, você vai ler aí uns casos pesados, mas de um jeito leve. Você vai dar umas risadas e vai chorar só depois, não é? Então, todos são casos, né? As capas é meu filho que faz. Já estou fazendo propaganda também do meu filho, Tem né? que fazer. E vocês me encontram aí, é só jogar Deusa, feminino de Deus, e SAMU igual ambulância, né? É só jogar na internet que já vai aparecer aí. E a gente se encontra. Né? Muito obrigada, Deusa, por essa oportunidade de Obrigada aprender a mais um vocês. pouquinho com você. Muito obrigada, vocês. Deusa, pela sua presença. Uma honra conhecê-la hoje aqui no Compartilha Cast. Obrigada. Muito E obrigada. se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Compartilha Cast em todas as redes, YouTube, Instagram, o nosso site compartilhacast.com.br. Contamos com a sua ajuda aí para o nosso canal crescer. E até o próximo episódio. Até.